Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com o Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os pets são capazes de nos dar. Eu sou a Fernanda Lobo e hoje o episódio do nosso podcast é sobre o que o seu pet não gostaria que você carregasse depois da partida dele. Quando a gente se despede de um pet, a gente acha que o que vai ficar com a gente depois da partida dele é só a saudade. Mas logo no começo do luto pet, a gente percebe que não. Que junto com a saudade também vem a tal da culpa. E a culpa, ela faz a gente olhar pra trás, e não só olhar pra trás, ela faz a gente ficar preso no que passou. E a culpa que vem junto com a saudade no luto pet, ela pode vir de vários lugares. Ela pode martelar com aquela ideia de que eu poderia ter feito mais, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter aproveitado mais, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Ela vem de várias formas e muito atrelada ao que o animal passou na passagem dele, seja uma questão de alguma doença, algum tratamento. E ela também vem muito atrelada a tudo que a gente viveu com esse pet. A gente se lamenta muito, né? Ah, eu deveria ter feito mais coisa com ele, eu deveria ter dado mais atenção, eu deveria ter passeado mais com ele, eu deveria não ter perdido tanta paciência quando ele ficava insistindo em jogar a bolinha e eu às vezes não queria mais. Ela vem de várias formas, mas ela sempre vem. Eu acho que é muito difícil alguém que se despediu de um pet que não carrega algum tipo de culpa em relação a esse animalzinho e ao que você viveu com ele, tenha sido ali no momento dele já estar se despedindo ou ao longo da vida dele. Mas a culpa, ela faz a gente ficar muito preso ao passado. É como eu falei, a gente fica sempre lamentando o que a gente fez ou o que a gente poderia ter feito. E aí essa sensação de culpa, de ter sido insuficiente em algum momento, em alguns momentos, ou mesmo na partida desse pet, faz a gente ficar preso a algo que não dá mais pra gente mudar, que é o que passou. E quando a gente fica preso ao passado, que é algo imutável, a gente naturalmente tem dificuldade de conseguir ir pra frente, de conseguir pegar tudo que esse pet deixou pra gente, de aprendizados, de memórias, de amor e levar isso pra frente. E a gente fica preso ao passado, que como é imutável, ele faz a gente ficar realmente travado naquele luto. E é aí que eu vejo muita diferença entre a saudade e o apego. Quando a gente sente saudade do nosso pet, dói, principalmente em determinado período ali do luto, né? Depois ela vai ficando mais amena. Mas de qualquer forma ela dói, sentir saudade é uma coisa que dói. Mas é uma dor que aquece. Que você lembra daquele pet, você lembra dos momentos que você teve com ele, você lembra de tudo que vocês viveram juntos, das experiências, de tudo que ele te ensinou, de todos os sentimentos que ele despertou e alimentou em você, da sua melhor versão, né, que ele despertou e também que ele cultivou ali junto com você durante todo o tempo dele aqui. A saudade, por mais que ela doa, ela é cheia de amor. Ela é cheia de coisas que faz a gente querer ir pra frente com tudo que esse pet deixou. Mas o apego, que tá muito ligado à culpa, não. O apego, ele fica preso nessa culpa que deixa a gente encurralado num lugar que não tem como a gente acessar mais, que é o passado. E aí a gente fica sempre se apegando a isso, ao que foi, ao que não foi, e não consegue soltar. Quando você solta essas culpas, ou essa culpa que você tem em relação ao seu pet que se foi, você consegue entender muito mais sobre o propósito dele na sua vida, vinculado à saudade que ele deixou em você. Nos dois lutos pets mais recentes que eu vivi, que foi o do Gru e o do Chiquinho, eu senti algumas culpas no sentido de, será que eu poderia ter feito mais? Será, principalmente no Chiquinho, eu fiquei muito na dúvida em relação aos veterinários que eu confiei ele ali na fase final da vida dele.
o Gru muito em relação às dores dele, né? Que pra mim era uma coisa muito importante. E assim, mesmo eu sabendo que eu fiz de tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance, tanto com o Gru quanto com o Chiquinho, algumas culpas ainda permeavam, assim, a minha vida, principalmente logo depois da partida deles. E eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber, cara, essa culpa, ela vai acabar, ela está fazendo com que a memória dos meus pets não seja vinculada às coisas boas. Não seja vinculado ao que eles realmente eternizaram em mim, ao que eu quero eternizar em mim, que foi o que eles deixaram de bom pra mim. Não seria injusto comigo e nem com eles eu querer eternizar, eu permitir, né, nem querer, mas eu permitir que eternizassem em mim sentimentos vinculados a algo que não tem mais como eu mudar. E que lá no fundo eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia. Por mais que venha essa culpa, né? A gente sabe que a gente fez tudo que a gente podia, no contexto que a gente estava, na situação que a gente estava inserido, com os recursos que a gente tinha. E eu comecei a pensar isso, eu falei, cara, eles não merecem isso. Eu tenho certeza que não foi pra isso que esses animais vieram pra mim. Não foi pra perpetuar esses sentimentos que trazem tanta sombra, sabe? De culpa, de insuficiência, de não ter feito, que carrega uma tristeza, né? Que traz uma tristeza que vai perpetuando nesse luto e que vai trazendo mais sofrimento ainda, né? Muito além da dor. E aí eu fui conseguindo soltar mais. Hoje em dia eu não carrego esse tipo de culpa comigo em relação aos meus pets que se foram. Mas é algo que a gente precisa trabalhar na gente, né? Principalmente quando é um luto muito recente, ou quando às vezes é o primeiro luto pet que a gente está vivendo, que essas emoções estão inundando a gente dessa forma pela primeira vez. Mas eu comecei a perceber isso. Eu tenho certeza que os meus animais, eles não iriam querer, eles não querem que eu alimente esse tipo de sentimento em mim. Eu tenho certeza que o que eles eternizaram em mim é muito além disso. E, como eu falei no começo, quando a gente se prende a certas culpas no luto pet, a gente fica preso ao passado. A gente fica remoendo aquele sofrimento, a gente fica alimentando aquele sofrimento. Quando a gente desapega desse tipo de coisa, da culpa que a gente fez ou não fez, a gente começa a conseguir enxergar só a saudade, que apesar de ter dor, é uma dor que leva a gente pra frente, que faz você lembrar do seu pet, sentir saudade dele, mas sorrir quando pensar nele, mesmo que tenha um choro junto. A saudade vem também muito atrelada a tudo que esse pet te ensinou, a tudo que você para e pensa, nossa, que saudade disso com ele, que saudade de sentir isso com ele, que saudade de ver isso nele. E aí você entende que isso, por mais que seja uma coisa que ficou no passado, o concreto disso ficou no passado, você consegue levar isso pra frente, você consegue levar isso pro seu desenvolvimento como ser humano, com tudo que ele te deixou. Você consegue levar isso pra memórias lindas que você vai ter desse animal dentro de você e para você contar para as pessoas, para outras pessoas que conviveram com ele ou que nem conheceram ele. Que você vai conseguir olhar para outros pets que você venha a ter ou pets que você cruze na sua vida e fazer uma ligação do pet que se foi com esse pet e você se tornar um ser humano melhor para os animais como um todo e um ser humano melhor para outros animais. Então a culpa, quando você consegue soltar isso, você se liberta muito. E você consegue perpetuar e eternizar em você o que o seu animal realmente veio para deixar em você. E outra coisa é isso que eu falei do apego, que tá muito ligado à dor. E muitas vezes atrelado à culpa também. Muitas vezes a gente vive um luto pet e a gente fica arrasado. Porque a gente fica mesmo no começo, é claro que a gente fica arrasado. É um luto de um serzinho que foi tão importante na nossa vida e que a gente tá se despedindo, tá tendo esse rompimento físico dele, né, com ele. Então é claro que é muito sofrido. Mas a gente se pega muito preso a essa dor, apegado mesmo a essa dor, a gente acaba criando quase que uma necessidade de sentir dor para ainda manter um vínculo com esse animal.
eu vivi isso no meu primeiro luto pet. Eu já contei um pouco do primeiro luto pet que eu tive na minha vida, né? Em um outro episódio aqui do podcast. Mas foi muito difícil pra mim, eu era bem mais nova, foi o primeiro animal que eu me despedi mesmo, assim, ele está partindo. Foi uma cachorra que cresceu comigo, eu ganhei ela quando eu era criança, ela viveu 14 anos comigo, então foi realmente muito difícil nesse sentido. Eu me senti ali sofrendo muito mais do que sentindo a dor da partida dela. E nesse luto pet que eu vivi, eu percebia, hoje eu percebo, né, olhando pra trás, que naquele momento a dor era o que sustentava o meu vínculo com ela. Como ela não estava mais aqui fisicamente, a dor que eu sentia pela partida dela era o que sustentava esse vínculo. Só que olha que horrível, né? Você sustentar um vínculo tão precioso e tão maravilhoso, que é o vínculo que você tem com um pet, à base da dor. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, assim, pela missão deles, por tudo que eles ensinam pra gente, por tudo que eles significam pra gente. Não faz sentido. E quando a gente fica muito apegado à dor, mantendo isso como um vínculo com esse animal que se foi, muitas vezes essa dor ela tá muito atrelada também aos momentos finais desse animal. Então, se esse animal, por exemplo, sofreu, seja por uma questão de doença ou por velhice, ali nos últimos dias ou meses de vida, a gente fica muito apegado a isso. E essa dor, ela vai rasgando a gente por dentro, né? A gente fica, ai meu Deus, ele sofreu tanto, ele sentiu dor, ele tava tão malzinho, ele tava tão magrinho. Com essa minha cachorra, ela faleceu de velhice, assim, ela não teve nenhuma doença, nada, mas ela tava muito velhinha e os órgãos dela foram parando de velhice mesmo. E aí no finalzinho, assim, nos últimos dias dela, a gente via ela muito abatida de velhice mesmo, né? Muito magrinha, ela já andava com muita dificuldade, ela sofreu ali nos últimos dias de vida dela. E eu lembro que depois da partida dela, eu ficava muito apegada a esses momentos, pensando, nossa, como ela sofreu nos últimos dias, e eu ficava lembrando daquela imagem dela sofrendo, e eu ficava apegada a isso, e depois de um tempo, né, que isso passou mais e que eu também fui entendendo um pouco mais da vida, de lutos, eu fui percebendo que isso era uma grande injustiça minha com ela, com toda a história que eu vivi com ela, com tudo que a gente viveu junto, com todo o legado que ela deixou pra mim. Não fazia sentido nenhum eu atrelar a imagem dela pra mim a esse sofrimento que ela teve nos últimos dias de vida dela. Aquilo não resumia ela, aquilo não resumia a nossa história. Aquilo foi só uma partezinha ali, foi só aquele suspiro final, que inevitavelmente toda morte envolve sofrimento, né? Físico, emocional. Mas não fazia sentido eu ficar me apegando a isso, a esses últimos momentos dela. E esse apego a essa dor também faz a gente não conseguir ir pra frente, assim como a culpa. Porque é isso, a gente fica muito atrelado ao que foi ruim, ao sofrimento. A gente fica alimentando esse sofrimento e não consegue seguir em frente. Porque quando você tá preso a uma dor, não tem como você ir pra frente. Você vai pra frente meio truncado, meio mancando, meio que como se estivesse carregando corrente, né? Andando com corrente nos pés, sabe? Fica um peso. E não faz sentido. É igual quando eu vou, por exemplo, em velório de pessoas, né? De alguém próximo a mim que faleceu. Sempre que eu vou num velório, eu olho ali aquela pessoa, né? O corpo dela ali. Eu sempre penso, isso aqui não é essa pessoa. Isso aqui é só a capa dela, é só a casca dela. É só a ferramenta que ela precisou utilizar para estar aqui nesse plano. Mas ela mesma não está aqui. Eu não vou me apegar à ideia de que essa pessoa que foi tão importante para mim se resume a esse corpo dentro de um caixão. Não. Eu vou me apegar a tudo que eu vivi com essa pessoa. A primeira vez que eu me dei conta disso, que eu fui meio que apresentada a isso, foi uma vez que eu fui num velório, eu era criança ainda. Criança, assim,
E eu lembro que foi o primeiro velório que eu fui na vida, assim, eu era bem novinha. E eu lembro que era uma pessoa próxima a mim, que eu conhecia, que eu convivia. Eu lembro que assim que eu entrei na salinha onde estava o caixão, e eu vi aquele corpo, o corpo estava muito diferente. Eu não sei se o corpo já estava ali há muitas horas, enfim. Mas o corpo estava diferente, estava meio inchado, estava muito branco. E eu, muito novinha, né, primeiro velório que eu estava indo, eu lembro que assim que eu entrei e vi, eu levei um susto. Pra mim não era aquela pessoa que eu conhecia. E eu devo ter feito uma cara de muito susto, assim, porque eu lembro que meu pai chegou por trás de mim e falou assim pra mim: não é ele. Aqui é só o corpo dele. Mas não leva essa memória dele com você, porque não é ele. Ele é aquela pessoa que você sempre conviveu, que você sempre interagiu. Isso aqui não é ele. Não grava essa memória dele. Aqui é só o corpo dele. E eu lembro que isso me marcou muito. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E, enfim, depois os anos passaram. Eu fui a muitos outros velórios ao longo da minha vida. Vivi lutos pets também. E eu fui entendendo que é isso. A gente não tem que se apegar ao ruim. Quando aquela pessoa, aquele ser, aquele animal só trouxe coisa boa pra gente. Coisas ruins, entre aspas, né? Seja o momento de você ver um corpo ali que já não condiz mais com aquela pessoa, com aquele animal. Seja o sofrimento que aquele animal teve ali nos últimos dias de vida dele. Isso não é ele. Isso é uma parte da transição que ele precisou passar, que aquele ser precisou passar, porque a gente precisa passar. Pra gente ir daqui para um outro plano, quando a gente morre, existe a transição, né? Do nosso corpo, de tudo. E essa transição, ela vai envolver modificações físicas no nosso corpo, né? Depois que a gente morre, nosso corpo vai se modificando ali. E também tem as modificações que muitas vezes envolvem algum tipo de sofrimento naquele final. Às vezes tem um sofrimento físico, e quando não tem um sofrimento físico, tem um sofrimento emocional. Você está se despedindo de alguém. É claro que dói, é claro que é um sofrimento, mas é um momento de transição que é preciso passar. E aí, quando eu entendi isso, vivendo lutos de pessoas e de animais, isso foi ficando mais leve pra mim. Por exemplo, nesses 2 últimos lutos que eu vivi, luto pet, né, do Gru e do Chiquinho, apesar de eu ter tido essas questões que eu falei, de algumas culpas e tal, eu não tinha mais isso, assim. O Gru, ele faleceu em casa e o corpinho dele ficou ali até virem buscar, né, pra poder levar pra cremação e tal. E eu lembro que eu olhava pro corpo dele ali, esperando, né, chegarem. E pra mim era nada, assim, pra mim era só, eu só olhava e pensava, é o corpo do Gru. É a capa que ele precisou usar para estar aqui. Já quando a minha outra cachorra faleceu, nesse velório que eu fui dessa pessoa quando eu era mais nova, o corpo em si foi um choque pra mim. Mas quando você vai entendendo isso, você vai soltando e você vai conseguindo levar o que essa pessoa, esse animal deixou pra você pra frente. Você não fica preso no momento da transição. Você consegue soltar e fluir. Flui, sabe? As memórias fluem, a saudade flui de um jeito diferente. Tudo que esse animal deixou flui de outra forma. Então não se apegue a isso. O seu animal, ele não eternizou isso em você. Não foi pra isso que ele veio, pra você lembrar dele com dor, sofrendo, ou ao momento triste ali da partida dele. Não. Isso tudo é transição. Isso tudo são só pequenos momentos que ele precisou ter pra ele passar de um estágio pro outro. Mas não carregue isso com você, porque senão você vai ficar carregando pesos e você não vai conseguir ir pra frente com tudo que esse animal realmente te deixou e que merece ser eternizado em você. E muito além da minha experiência pessoal, né, com todos esses lutos que eu passei, lutos pet, das leituras de tarô que eu faço com foco em luto pet, eu sempre vejo que o vínculo que esse animal ainda tem com a pessoa nunca carrega dor. Nunca carrega dor, nunca carrega culpa,
nunca carrega nada de ruim, só carrega vínculo de amor. Transformado, transmutado, porque agora não tem mais o físico, né? Mas o vínculo é de amor que esse animal ainda tem para essa pessoa. E o da pessoa, muitas vezes, tá vinculado a dor e sofrimento. E quando a gente tá preso num vínculo com base na dor e no sofrimento, a gente tem muito mais dificuldade de enxergar esse vínculo, de perceber as nuances desse vínculo que vão além da vida, de entender que o amor não morre, ele se transforma. Eu já atendi pessoas que falavam pra mim assim: ai, mas isso de o amor não morre, ele se transforma, pra mim não funciona, eu não enxergo dessa forma, meu amor morreu junto com ele. Esse tipo de frase, de pensamento, tá totalmente vinculado à dor. Você consegue perceber? Como esse tipo de pensamento tá totalmente vinculado a você manter um vínculo com base na dor. Com base na dor. Com base no que a morte leva. Quando você consegue ter o sentimento pelo seu pet que se foi baseado no amor e na saudade, sem estar preso à dor e sofrimento, você consegue começar a perceber esse vínculo de outras formas na sua vida. Aí é quando você consegue realmente perceber e ver diante dos seus olhos, em situações palpáveis inclusive, que o amor que o seu pet deixou em você, ele não morre. O seu pet se foi, mas o amor que ele deixou em você não morre. Ele se transforma. E ele se transforma dentro de você para você poder botar ele para fora. De formas incríveis que só são possíveis graças a tudo que o seu pet te deixou e te ensinou sobre amor. É impressionante isso, tá? Não fique preso à dor. Fique preso ao amor. E você vai começar a perceber na sua vida, no seu dia a dia, nos seus pensamentos, o quanto o amor desse pet ainda se faz presente na sua vida. E na sua vida, muito além da memória que esse pet deixou pra você, tá? Muito além de, eu ainda sinto o amor que eu sentia por ele, que ele sentia por mim. Sim, com certeza. Mas você começa a perceber que esse amor que ele deixou em você, ele tá dentro de você e você consegue começar a passar a externalizar ele de uma forma muito melhor. Pra sua própria vida e pros outros. Pra outras pessoas e pra outros animais. Eu fui percebendo ao longo dos anos, dos lutos pet que eu fui vivendo, das leituras de tarô que eu fui fazendo em relação ao luto pet, que existem pesos que a gente carrega, que nós seres humanos carregamos, que os nossos pets, eles não gostariam que a gente carregasse. Quando eles ainda estão aqui com a gente, vivos, eles não gostam de ver a gente triste. Você já reparou isso? Quando você tá triste, como o seu pet, ele não gosta de te ver triste. Ele pode até ficar ali do seu lado, dando aquele apoio emocional, ou te trazer a bolinha. Alguns pets até meio que se afastam do tutor quando bem que o tutor tá triste. Eles não gostam de ver a gente triste. Eles não gostam de manter esse peso, porque eles são livres disso tudo. Eles não carregam esse tipo de peso com eles. Eles não carregam sentimentos ruins com eles. Até uma coisa boba mesmo, até, sei lá, se você brigou com o seu pet porque ele fez xixi errado, aí você foi lá e brigou com ele, deu uma bronca nele. Ele ficou com aquela carinha triste, mas logo depois ele já tá abanando o rabinho pra você, ele não fica amargurado, com rancor, ou postergando aquilo por muito tempo, não. Eles são livres disso. Porque eles vivem e eternizam neles e na gente os sentimentos bons. Que são os sentimentos que, muito além de serem bons, são sentimentos que levam a gente pra frente. Quando você se prende a sentimentos ruins, amargura, rancor, dor, sofrimento, apego, aquela saudade com esse apego, a culpa, você não vai pra frente. Você fica igual uma âncora. Como se tivesse uma âncora presa em você, levando pra baixo. Já reparou quando a pessoa ela tá muito apegada ainda à dor daquele pet, da perda daquele pet, ali naquele sofrimento sem fim, na culpa, no apego. Como ela tem muito mais dificuldade de querer ter outro pet, porque ela fica presa nisso, né? De,
Ah, não, eu não quero sofrer de novo. O dia que ele se for eu vou sofrer muito também. Ou fica com aquela outra culpa de eu não quero substituir o meu pet que se foi, ele é insubstituível. São coisas que não fazem muito sentido, assim. Você não querer ter outro pet por outras 1000 razões, eu acho que é super válido, né? Ter um pet é uma grande responsabilidade. Mas se for por isso, não faz sentido, não faz jus ao que o seu pet veio trazer pra você. Você está livre de tudo isso, dessa culpa, dessa dor, desse sofrimento que não acaba. Você consegue, inclusive, eternizar o seu pet que se foi através de outros pets. Oferecendo para outros pets tudo que esse primeiro pet te ensinou, te ofereceu, te ajudou a se desenvolver como pessoa, como ser humano mesmo, como tutor de pet, como alguém que lida com os animais, como alguém que não só na vida prática com os animais, mas na vida sentimental mesmo. No quanto isso muda. Depois que a gente tem pet, a gente não consegue olhar para outros pets e não sentir nada, né? Quem tem pet, eu vejo muito isso com os gatos, né? Antes de eu ter gato, eu não ligava muito pra gato, assim. Eu achava que gato era muito aquele estereótipo, né? Muito independente, muito na dele. Depois que eu comecei a ter gato e que eu vi que gato é um animal incrível, que, nossa, incrível, incrível, incrível. Hoje em dia, qualquer gato que eu veja na rua, em qualquer lugar, eu já olho com um olhar de ternura. Sabe? Eu já olho com... Já me vem um outro sentimento. Quando eu vejo um gatinho, eu não preciso nem interagir com ele. Se eu tô num estacionamento que seja, eu vejo um gatinho passando lá longe, eu já olho pra ele e eu já sinto uma coisa diferente. Assim, eu já sinto um sentimento bom. Não é mais um sentimento meio que de indiferença, ou de, é um bichinho fofinho passando. Não. É um sentimento diferente que os meus gatos me ajudaram a desenvolver, a ter, conhecendo eles, a espécie deles, conhecendo o quanto um gato é poderoso, né? Isso obviamente acontece com o cachorro também, qualquer pet que a gente venha a ter, né? Cada um na sua espécie. Os nossos pets, eles não querem que a gente carregue sentimentos que prendem a gente. Eles querem que a gente carregue sentimentos que libertam a gente, que levam a gente pra frente, eternizando o que eles deixaram pra gente. Porque essa é a missão deles, né? Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Que todo animal que chega na nossa vida, ele vem com uma missão pra gente. E missão, quando a gente fala assim, uma missão, parece que é uma coisa que precisa ser uma coisa assim de outro mundo, né? Que vai ser, assim, noticiada a nível internacional. E não. A missão do nosso pet, ela não precisa ser nada grandioso e ao mesmo tempo é tão grandioso. Tudo que um pet eterniza na gente, a missão dele na nossa vida, tudo que ele ensina pra gente, todos os sentimentos que ele faz a gente ter contato, ele faz a gente entender as formas de pedir e oferecer afeto, as formas de estar aberto pra vida mesmo, sabe? Com todos esses sentimentos. E quando eles se vão, eles ensinam muito pra gente em relação a isso. Nossa, hoje eu vejo os lutos pets que eu passei, todos eles como cada um, como cada lição, que, meu Deus, é muito ensinamento. É claro que é horrível, é claro que a gente não fica esperando esse momento, é claro que a gente quer que esse momento demore muito a acontecer com cada pet que a gente tem. E quando acontece é muito triste, sim, gera muita dor, sim. Mas traz também tanto desenvolvimento pra gente, sabe? É realmente o encerramento de um ciclo na nossa vida. Quando um pet se vai, é o encerramento de um ciclo. E quando um ciclo termina, outro começa. A vida é assim em relação a tudo, em relação a qualquer tipo de morte. A morte de quem realmente se vai e até mortes que não são mortes de morrer concretamente, né? Mas qualquer ciclo que se encerra na nossa vida, ele abre espaço para um novo ciclo começar. E eu percebo nos lutos pets que eu já vivi, e nas leituras de tarô que eu faço também, de luto pet, depois as pessoas vêm me contar, né, depois de um tempo que elas passaram esse luto, que elas sentem a mesma coisa, que depois que um pet se vai, depois de um tempo,
você começa a ver que você mudou como pessoa. E pode ser em coisas pequenas, tá? Não precisa ser coisas, extraordinárias, imensas. Não. Às vezes você muda o seu olhar sobre a vida. Você muda o seu olhar sobre outros pets. Você muda o seu olhar até sobre pessoas. Você muda o seu olhar sobre você mesmo. Você começa a conhecer versões suas que antes você não conhecia. Porque antes você não tinha essa versão. E com o seu pet você tinha essa versão, mas quem alimentava essa versão era ele. Agora essa versão ficou com você, e aí? Você vai botar isso em prática como? Com outros pets, com você mesmo? Eles ensinam muito pra gente, muito mesmo. E sempre com sentimentos vinculados a coisas boas. Não a sentimentos que prendem a gente. Não a culpa, não ao sofrimento, além da dor necessária que a gente vai passar com eles. E nos lutos pets que eu vivi, eu também aprendi que a gente honrar o vínculo com esse pet não é a gente sentir dor pra sempre. Não é a gente ficar sofrendo. Às vezes a gente tem muito essa régua, né? Até em lutos de pessoas também. Quando alguém se vai, se você não demonstra estar muito abalado, muito mal, sofrendo muito, chorando muito, recluso, sem poder sair, sem fazer nada, se você não demonstra isso tudo, muitas pessoas vão julgar, dizendo que, nossa, mas é assim que vive o luto? Nossa, mas mal morreu e já tá assim? Nossa, já tá saindo, já tá celebrando? Nossa, já tá não sei o quê. Gente, eu acho isso até com lutos de pessoas também, né? Eu acho isso uma coisa tão sem sentido. E na minha cabeça, geralmente quem tem esse tipo de pensamento são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com os lutos da vida. Mas assim, muita mesmo. Elas não sabem passar por um luto sem se entregar drasticamente ao sofrimento. E aí quando elas veem pessoas que sofrem também, óbvio, todo mundo vai sofrer em luto, mas que essas pessoas, elas conseguem, de alguma forma, trazer o sentimento bom também para isso, não se afundar só no luto, elas se sentem frustradas. Porque elas pensam lá no interior delas, né? Como é que pode? Se tá assim, é porque não se importava tanto com essa pessoa, com esse animal que se foi. Porque se importasse, tinha que estar em casa, chorando, em posição fetal no travesseiro, sem sair de casa, sem se divertir, sem fazer nada. Tem que estar ali quase que morrendo junto. E não, gente. É claro que cada pessoa reage de um jeito, né? E é claro que no começo de todo luto você vai sofrer, você vai ter momentos sim que você só vai querer ou ficar recluso, ou chorar, ou estar ali só rodeado de pessoas que te amparem de alguma forma. Mas não se entrega pro luto. No luto pet, principalmente, que é um luto que a gente aprende tanto com esses animais ao longo da vida deles, né? Eu lembro que no luto do Gru e do Chiquinho também, eu tava muito triste nos primeiros dias ali, muito, muito, muito triste mesmo, mas eu me forçava a tentar ficar bem, e eu conseguia ficar bem. Porque eu pensava justamente isso, eu falava, cara, eu vou sofrer no momento que eu estiver triste, que eu quiser chorar, obviamente eu vou me permitir isso tudo, mas eu também vou me permitir deixar os sentimentos bons que eles eternizaram em mim virem pra fora. Eu vou deixar esses sentimentos também me inundarem, também fazerem parte desse luto. Porque não é coisa ruim que eles eternizam na gente, é coisa boa. Lembra que o ruim é o transitório. É aquela dor do rompimento, que dói sim, o rompimento físico, de você não ter mais aquele animal com você, de você sentir aquela saudade que no começo é muito latente e que gera uma dor mesmo. Mas não é isso que ele eterniza em você. Isso é só a passagem, isso é só o transitório, isso é só aquele período que ele precisou te proporcionar isso e proporcionar isso pra ele também, né? Dor, sofrimento, pra conseguir ir pro próximo nível. Pra ele conseguir se libertar, pra você ficar aqui e pra você conseguir ir pro seu próximo ciclo.
Pra mim, o luto pet, ele é, acima de tudo, a gente se permitir que o amor continue, mesmo que de outras formas. Ele vai mudando, claro que vai, mas é o amor continuar, pra gente conseguir ir pra frente e não ficar preso a sentimentos que pesam e que prendem a gente. E o seu pet, eu tenho certeza que ele também gostaria muito que você começasse a ter esse entendimento e focasse nisso, no que ele eternizou de bom em você, que vai fazer você se desenvolver e você conseguir ir pra frente. E não os sentimentos que pesam e que te prendem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê na semana que vem. E comenta aqui qual tema sobre luto pet e espiritualidade você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Até semana que vem. Tchau!